Vamos agora para a nossa bancada, onde nós vamos ter dicas de jardinagem. E o nosso convidado, Randolph Dêncio, já está aqui com a gente, jardineiro e paisagista lá de Salto, no interior de São Paulo. Exatamente. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Início de primavera, então a gente retoma aí esses cuidados, relembra os cuidados que a gente precisa ter, né? Em casa, quanto é importante a gente cultivar plantas e flores, não, Randolph? Melhora o humor, melhora o convívio, a convivência entre as pessoas da casa também melhora, isso já está comprovado. Então, aproveitando o gancho da data, é legal a gente falar disso. Eu vi que estava tudo florido aqui no programa, né? É bacana porque é um bom momento para a gente reafirmar o quanto é importante cuidar. A gente está falando, na verdade, de natureza, né? Sim. Está dentro de casa, mas o foco é a natureza. Então, hoje, mais do que nunca, é muito necessário falar sobre isso e trazer um pouquinho para dentro de casa ajuda em muitos aspectos. Porque antes da gente continuar, álcool em gel, que é o nosso primeiro passo a passo aqui. Afinal de contas, super nós estamos tomando os cuidados, né, no sim, momento sim. pet. Ô, Randolph, e agora tem crescido muito, né, essa experiência de cultivar, das pessoas terem em casa, fazerem arranjos, né? Temperos, muitos temperos, frutíferas em vaso. Então, o momento nos forçou, né, a ficar dentro de casa, mais dentro de casa. E aí a gente foi olhando para muitas coisas que passavam um pouco despercebidas. Por exemplo, a possibilidade de cultivar o próprio alimento. Verdade. Claro que não tudo, né? Mas algumas coisinhas. Então muita gente começou com horta, por exemplo. Horta em bancada de janela, pequenos espaços no quintal. E algumas condições são muito importantes, como luminosidade, por exemplo. Para você ter uns temperos, aí já entra a questão de sol. Tem uma quantidade mínima de sol. Para frutíferas, a mesma coisa. Para dentro de casa, o cuidado maior é saber quais plantas vão melhor no ambiente interno e quais são mais adequadas para o ambiente externo. Perfeito. É possível fazer muita arte com plantas também. Eu vi o pessoal mandando aí as fotos de artesanato. Até trouxe um presente para te dar, que é um artesanato também feito com planta. É possível fazer muita coisa, mas os cuidados são mais ou menos os mesmos. Como isso que eu te falei, do local do cultivo. E eu falei brincando com a produtora que ia fazer a montagem do vaso ideal, o vaso dos sonhos, por quê? Muita gente planta, ou nossos avós, a minha avó plantava sem esses cuidados que eu vou fazer aqui e dava muito certo. A nossa ideia é que isso seja o mais adequado possível para a planta, para que tenha vida longa. Então, assim, é possível fazer de outras formas, fazer mais rápido, fazer sem tanto cuidado. Mas a ideia é que a gente dê a melhor condição possível para que aquilo tenha vida muito longa. Para durar bastante, Bastante. Né? Então, que ela tenha condições boas. Terrário, mini jardim, arranjo com suculenta, vaso. A natureza, né, é forte, as plantas são fortes, apesar de ter uma aparência frágil como esse lírio. Aqui é um lírio que é um lírio da paz de folhas variegadas, essa folha rajada de branco. Ele é ideal em qual espaço? Ambiente interno. Interno. É uma das poucas plantas que produz flor. Luz direta? É boa luminosidade, mas sem o sol bater nas folhas dele. Isso queima a planta. Certo. Então, partindo dessa escolha já correta, né, para as plantas de parte interna e parte externa, chega um momento que muita gente se questiona como mudar de vaso. Como que a pessoa pega uma plantinha dessa e a planta às vezes pede... compra no mercado, né? Sim, e a planta pede para mudar de vaso. Certo. De algumas formas. Uma delas, ela começa a soltar muita raiz por baixo. Muita raiz. É um sinal que você pode passar para um vaso maior. Outro sinal, ela começa a deformar esses vasos de plástico. Se a raiz começa a querer mais espaço, quebra, né? Ela começa a deformar e às vezes quebra. Então, são os sinais que a gente precisa mudar, pode mudar para um recipiente maior. Aí vem a questão... Para ela ficar mais confortável. Mais confortável, crescer mais, produzir mais flores, ajudar na qualidade do ar interno, um pouquinho, mas ela ajuda. Certo. Além da sensação boa que a gente tem quando olha para uma planta dentro de casa. Perfeito. Então, a primeira coisa, escolher o recipiente maior, né, que tem que ter o furo. Hoje em dia existem esses vasos que imitam cimentos, né, mas eles são de plásticos, então são bonitos e leves. Um plástico trabalhado, isso aqui resiste a sol, chuva, então pode usar sem medo. Esse aqui, por exemplo, não estava furado, eu tive que fazer o furo. E é importante porque, como a gente vai regar, sempre vai regar as plantas em qualquer recipiente, o excesso de água tem que escorrer. Então, entra a questão do furo e depois a camada de drenagem. O cuidado que eu falei que a minha avó não tinha, por exemplo, ela nunca usou manta geotêxtil. Esse é um tecido feito a partir da reciclagem de garrafa PET, que não se desmancha, não apodrece. Tenho certeza que muita gente vai te perguntar se pode trocar por paninho de cozinha. Até pode, mas não é a mesma
não tem a mesma durabilidade. A gente faz isso aqui, por exemplo... O feltro do artesanato que a gente usa. Mas esse aqui, por ser feito de reciclagem de garrafa PET, ele nunca vai se desmanchar. Sim. A gente faz isso, que eu protegi o furo, porque como essa planta vai ficar dentro de casa, bem provável em cima de um móvel, quando eu molhar, não quero que saia água com terra. Sim. Então, esse tecido, né, a manta geotêxtil, protege. Perfeito. Em cima dela, para não ter um acúmulo de água, a gente vai usar argila expandida. São essas bolinhas de cerâmica. Mostra para aquela câmera ali, Randall, por favor. Que também é argila possível, expandida, argila expandida, só que é um refúgio de cerâmica. Você pode usar pedrinha, até aqueles pratinhos de isopor que a gente compra com frios e outras coisas no mercado. Ele limpinho, picado, pode fazer essa camada que a gente vai fazer aqui embaixo. É só para separar, para quando a água da rega chegar aqui, ela não ficar parada na terra. Então ela passa pela drenagem e vai embora. Perfeito. O excesso de água. Boa, olha lá. E uma quantidade aí suficiente só para separar, né? Só para separar, só para a água não chegar no final e ficar parada, porque o excesso de água ali embaixo pode apodrecer a raiz. Isso acontece demais, a planta começa a sentir, a ficar feia, que você vai ver, não tem esse cuidado que a gente está fazendo aqui. Eu já sei o que eu errei lá em casa, eu não coloquei esse tecido aí. Pronto, já descobri. Já escorreu água com terra lá por baixo. Depois, esse aqui é um outro cuidado que não é extremamente necessário, mas é bom porque eu trabalho com manutenção. Certo. De vaso, canteiro, jardim. Então, quando um cliente me pede para reformar um vaso desse, se tem essas camadas que eu estou fazendo, eu consigo retirar tudo, até lavar o vaso, porque a terra vai estar parada aqui em cima, a hora que eu tiro a manta vai estar a argila expandida, quase limpinha ali embaixo, e o fundo do vaso protegido com a outra manta. Perfeito. Então, é uma forma, como eu te falei, de fazer manutenções sempre da melhor maneira possível. Ótimo. Aí, a gente tem que medir o tamanho, né, da planta, com o tamanho que tem aqui no vaso. Agora o detalhe mais legal, a gente evita regar no dia anterior, molhar a planta para não ficar mole essa parte aqui do torrão. Isso causa bastante acidente. Porque daí sai com facilidade. Sai com facilidade. Perfeito. Se você molha, a chance de tirar isso, desmanchar, o torrão é essa bola de terra que envolve as raízes. Então, a nossa ideia é preservar ao máximo esse torrão sem ele desmanchar. Perfeito. Então não reguei, nem ontem, nem hoje. Aí a gente aperta o vaso de plástico. Já faço isso aqui em cima, ó. Olha lá. Para soltar com facilidade. Para soltar com facilidade. Olha lá. Aí, olhando, já dá para saber que ele está quase solto. Aí eu viro um pouquinho, ó. Olha isso. E puxo o vaso. Olha isso, aí inteiro. Que ótimo. Se na hora de medir a planta fosse muito menor do que o espaço que eu tenho, eu já faria uma cama com uma... E aí vem um outro detalhe bom. Uma terra bem rica em nutrientes, essa terra escura. É uma terra comprada pronta, ela já é equilibrada. Quer ver? Vamos trazer aqui, ó. Deixa eu colocar um pouquinho aqui na O minha segredo fazinha. é a terra escura, é isso? A cor da terra nos diz sobre a qualidade dela. Em quantidade de nutrientes, exatamente. Uma terra muito clarinha, rosada, alaranjada, é mais pobre em nutrientes. Olha, interessante essa dica. E essa daqui, essa terra escura, ela já é enriquecida com esterco, humus de minhoca, um pouquinho de calcário. Olha lá. Ela tem cheiro de sítio. Sabe o cheiro de sítio? Sei, Você falou de interior? Muito bom, Aquele né? chão molhado de sítio? Isso é bacana, porque a gente pode ter nos grandes centros, né? Dentro de um apartamento, a gente pode ter esse contato com a natureza, né? Pode e deve. Como eu te falei, melhora o humor das pessoas. Eu acredito nisso. Eu tenho muitos relatos de clientes que me falam essa... Normalmente alguém, por exemplo, um casal, né? Ou pessoas que moram junto. Alguém toma a iniciativa de colocar a planta no lugar que não tinha. Sim. E não avisa a outra pessoa. Em casa foi assim também. Aí a pessoa chega em casa, ela passa, ela fala, nossa, parece que tem uma coisa bonita ali no corredor, ali no hall de entrada. Uma coisa diferente, antes só era uma parede, né? Então, assim, é uma reação bem bacana que a planta traz. Além, como eu te falei, de melhorar a questão... vida, né? Devagarzinho ela faz um trabalho de melhorar a qualidade do ar interno também. Isso é um outro assunto. Tem até estudos da NASA falando sobre isso, de quando iam começar as missões mais longas e os astronautas iam ficar fechados nas naves. Então eles iam ficar respirando o mesmo ar por muito tempo. Então a NASA começou a fazer uns estudos de o que poderia melhorar a qualidade desse ar interno, né? Para não prejudicar a saúde das pessoas que iam ficar bastante tempo fechadas. E quem entrou, planta. Olha só que interessante. Aí tem até alguns... Eu vou virar para a gente ganhar tempo. Virar? Tem até alguns estudos, já deu? Aí só vou finalizar então.
do ranking gente de não vê quais a hora são passar. essas plantas. Ah, é? Aí tem lá no meu canal no YouTube que as pessoas podem procurar. Eu tenho um vídeo falando. Ó, aí só vou firmar aqui então a planta, ó, ela não pode ficar solta no vaso. Ó, nós estamos passando seus contatos sobre o seu canal no YouTube para todo Maravilha. mundo seguir e acompanhar. Para finalizar, para não deixar aquele solo descoberto até a resposta, a gente vem com a casca de pinos, que pode ser trocada por folha, qualquer material orgânico. Certo. Vou dar uma limpadinha rápida aqui. Eu achei que a gente tinha mais tempo, que eu falo pouco, você percebeu, Não, né? mas é que cultivar, cuidar assim das plantas é uma terapia, a gente não vê a hora passar. E eu gosto de contar a história também. Isso é muito bom, isso é muito bom. É uma cultura. Ó, aí finalizei, só falta regar. Quais são os cuidados de rega, então? Cada planta tem uma necessidade diferente. O melhor é a gente observar a ideia que ela continue com essa aparência sempre. Tá. Então, se a folha começar a cair, pode ser falta de água. Se ela começar a ficar com aspecto de cansado, pode ser excesso. O melhor, você já ouviu falar do teste do dedômetro? Ah, já ouvi. Você vem, afasta a para casca. ver a necessidade, né? Se estiver úmido, a gente não rega. Se estiver bem seco, como está agora. Lembra que eu não reguei? Isso aqui é o quê? É para a gente lavar as folhas da planta, que ela vai gostar bastante. Essas plantas de clima tropical, folhagem tropicais, elas adoram uma aguinha. Pode colocar. Eu preciso ir lá. Pronto, já regamos. Randall, muito obrigado, querido. Obrigado muito a você. Deixa aí que eu vou Depois eu vou te dar seu aí, ó. presente. Ó. Vamos Depois olhar. eu falo, você pega aqui Muito o artesanato que eu te falei. É uma obrigado. coquedama, Coquedama, a bolinha de que musgo. interessante. É uma outra forma de cultivo. Olha lá, mostra Depois- ali, mostra ali. depois pra eu te gente falo ver, ó. sobre isso. Tá bom. Muito obrigado, viu? Obrigado Volte mais você. vezes, por favor, ao nosso programa, trazendo essas Convite dicas. já tá aceito. Eu adoro jardinagem, adoro mesmo.